A paz do Senhor, criança, família, professores, graças a Deus por mais esse dia que estamos aqui reunidos para aprender mais de Jesus. Nós hoje vamos tratar da lição de número 10 da nossa revista Aprender Mais, que tem por título Os Amigos de Jesus, né? E hoje nós vamos falar a respeito de um encontro amigo. O nosso texto básico, ele se encontra em Atos 9, do 1 ao 29. E o nosso texto áureo diz assim: Eu escolhi esse homem a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel, que está escrito em Atos 9:15. Então hoje, não sei se vocês já conseguiram descobrir que nós vamos falar a respeito de um homem chamado Saulo. No decorrer da nossa lição, nós vimos falar muito a respeito de Jesus como nosso melhor amigo. O que Jesus fazia? Ele falava sobre o reino de Deus para as pessoas, ele curava enfermos. Jesus também gostava muito de nós, crianças. Olha só. Jesus, ele era amigo das crianças também. Jesus gostava muito das crianças. Jesus curou muitas crianças ao longo da história. A gente ouviu bastante história a respeito disso. E Jesus, ele abençoava bastante as famílias, crianças. Nisso tudo que Jesus fazia, qual era o mal que Jesus apresentava? Nenhum, porque sempre a mensagem de Jesus era para salvação, libertação, curas, curas físicas, curas da mente, curas do coração. Mas havia uma equipe que eles se consideravam muito religiosos, que eles estavam dizendo que Jesus estava contra Deus, tá? Simplificando para vocês, eles falavam que Jesus estava contra Deus. E aí aconteceu muitas coisas e com o tempo, essa equipe, né, esses fariseus, ele tinha um discípulo muito obediente por nome de Saulo. E Saulo cumpria as regras daquela equipe a fundo. Só que tem um problema. Eles acreditavam que eles tinham que perseguir todas as pessoas que se consideravam amigos de Jesus. Então Saulo, ele era praticamente um soldado. Ele perseguia os cristãos, ele aterrorizavam as pessoas. Gente, ele era muito mal, porque ele perseguia as pessoas, ele prendia, ele levava as pessoas para essa empresa, muitas eram mortas por conta desse ofício que ele tinha. Mas o que essa lição veio nos trazer hoje? Que os planos de Deus para a nossa vida são planos de bênção, são planos de salvação. E que o Senhor não escolhe quem Ele quer salvar. Deus, Ele não escolhe a pessoa por ser rica, por ser branca, por ser negra, por ser inteligente, saber falar muito bem. Não. Ele escolhe a pessoa segundo a vontade dele e ele sabe aquilo que nós temos no nosso coração. Saulo fazia tudo isso porque ele não conhecia Cristo profundamente. Ele seguia todos os ensinamentos que era passado para ele. E um dia ele estava indo para a cidade de Damasco, né? Perseguir uns cristãos que estavam lá. Quando de repente, criança, no meio do caminho, ele estava cavalgando e apareceu uma luz muito forte para ele, a ponto que o cavalo se espantou, ele até caiu do cavalo. Quando ele estava caído, ele escutou uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo
pensando que tinha alguém ali e falou, mas quem que está falando comigo? Aí a voz falou assim, eu sou Jesus a quem você persegue. Gente, naquele momento, Saulo pôde entender que ele estava fazendo muita coisa errada e que ele precisava conhecer aquele Jesus, aquela voz que falava com ele. O que eu quero dizer para vocês? Que o Senhor escolheu uma pessoa que ninguém dava crédito para ela, todo mundo tinha medo daquela pessoa, porque de tanta maldade que ela fazia, mas o Senhor escolheu a Saulo e transformou a vida dele. O Senhor teve um encontro com ele impactante. E Ele quer ter esse encontro na nossa vida também. E Ele vai nos transformar. E a partir do momento que somos transformados, somos seguidores de Cristo e somos seus discípulos. E passamos a fazer a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Saulo. Aquela luz foi tão forte, que ele ficou cego. E ele passou uns dias cego, pensando no que ele estava fazendo, pensando no que ia ser o futuro dele. E ele pôde entender que o caminho dele era seguir a Jesus. E a partir do momento que ele entendeu aquilo, o Senhor enviou alguém para liberar a cura para ele. Foi esse profeta até o encontro dele e orou a ele e ele passou a enxergar novamente. Então, crianças, Deus, Ele nos ama tanto e Ele mandou Jesus para nos salvar, para morrer na cruz, para nos perdoar dos nossos pecados, para que nós deixemos todos os nossos erros para trás, que nós tenhamos um encontro com Cristo, né? E que nós possamos ter a nossa vida transformada e através dessa transformação entender que seguir a Cristo e seguir a sua mensagem é a melhor forma de ser um verdadeiro discípulo e amigo de Jesus. Amém? Que você possa pensar nesse dia. Às vezes você fala, mas eu fiz muita coisa errada. Mas Jesus, Ele escolheu você. Ele quer ter um encontro muito impactante com você. E a partir do momento que você sentir que você está transformado, o Senhor vai liberar a cura para você e você vai ser um discípulo na sua obra. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Famílias que estão aí nos assistindo, vamos para mais uma aula, aulinha de número 10 da revista Saber Mais, da editora Betel, intitulada Fé e Perdão. Hoje nós vamos continuar falando sobre as cartas que Paulo escreveu e dessa vez nós vamos estar lendo na Epístola de Filemão. Então você, criança, pode pegar aí a Bíblia e acompanhar, porque nós temos um capítulo e 25 versículos. E aí rapidinho vocês vão ler e vão entender a lição de hoje. Que o texto do dia fala assim: sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus. Filemão 1:4. Na história de hoje, Paulo, estando preso numa prisão domiciliar, e aqui vocês podem observar, quando chega lá para ficar na prisão com Paulo, um homem que era escravo, fugitivo. E aí, na lição de hoje, nós vamos abordar sobre o roubo, como ele fugiu e por que ele foi preso. E aí nós vamos saber que diante dessas 3 palavrinhas, algo aconteceu, porque quando vemos essas 3 palavras, pensamos, o que vai sair de coisa boa
e nós vamos aprender que Deus pode transformar uma pessoa. E aí, o nome desse homem se chamava Onésimo, e ele fugiu lá da cidade de Colosso. Paulo estava na prisão domiciliar em Roma, e aí Onésimo resolveu fugir para Roma, achando que podia fugir. Mas Deus tudo vê, tudo sabe, na verdade. E aí, quando ele fugiu lá da casa do seu senhor, o seu senhor se chamava Filemon. Ele roubou algo do seu senhor. Nós não sabemos o que foi, mas algo que deu prejuízo ao seu senhor. E aí, quando ele chegou na prisão por algo que ele tinha feito, conversando com o apóstolo Paulo, que sempre tinha oportunidade, pregava o evangelho. E aí eles conversando e ele contando que ele era um escravo, que ele fugiu, que ele roubou. E aí Paulo prega o evangelho para ele e ele aceita Jesus como Salvador. Então ele passa a ser um convertido ao evangelho. E quando Paulo começa a conversar com ele, começa a saber quem era o seu Senhor, da onde você veio. A história nos conta que lá na cidade de Colosso, Paulo não esteve lá, mas Paulo esteve em Éfeso, pregando o evangelho em toda aquela região. Na Bíblia fala que aquelas cidades foram pregadas o evangelho. Então, Filemon aceitou também a Jesus lá em Éfeso, quando Paulo pregava. Então, quando Paulo conversa com Onésimo e fica sabendo que é este Filemon que ele conhece, que é o Filemon que na sua casa ele abrigava uma igreja. Bem, lá na igreja de Colosso, ficava na casa de Filemon. Filemon era um homem rico, era um homem que tinha muitas propriedades. E ali a igreja se reunia ali, os irmãos. Então, quando Paulo vê que esse é o Filemon que Paulo conhece, que era muito fiel, que era um servo do Senhor, Onésimo, a princípio, fica receoso de então, quando a gente aceita Jesus, nós queremos que tudo que a gente fez de errado, a gente quer pedir perdão, se arrepende dos nossos erros. Então, Filemon, lá na sua casa, Paulo resolve escrever uma carta para Filemon. E aí, Onésimo vai levar esta carta até Filemon. Como Filemon havia se convertido, ele não era um patrão mais severo como ele era antes. E aí, quando Onésimo chega para ir levar a carta, que servia como a sua defesa também, porque um escravo, nós sabemos que naquela época era bem comum, o seu dono podia fazer o que quisesse com aquele escravo. Ele poderia até matar, ele poderia fazer com que ele apanhasse, né? Com que ele levasse uma surra. Então, o Onésimo, levando essa carta em defesa, onde Paulo explicou a Filemon que ele agora era um irmão, que não era para aceitar ele como um escravo, mas sim como um verdadeiro irmão em Cristo. Então, Paulo fez essa carta, né, que servia de motivo para que Filemon entendesse que ele realmente, o evangelho havia chegado na vida de Onésimo. E sabe o que a gente aprende com isso? Que mesmo a gente sendo escravo antes do pecado, o Senhor Jesus veio para nos libertar.
E com essa carta, que significa a defesa de Onésimo, Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. E assim a gente aprende que aonde Jesus chega, ele transforma, muda a situação. Então lembra que eu falei que essas 3 palavrinhas significavam coisas ruins, mas Deus transformou a vida de Onésimo e também a vida de Filemão. E aí, através da fé, do perdão e do amor, nós ganhamos, né? Só temos a ganhar o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Olá, paz do Senhor, bom dia para todos. Nós estamos aqui para mais uma aula com os adolescentes da Sala Alfa, de 15 a 17 anos, e o nosso tema continua sendo o tema mais importante da Bíblia, que é sobre Jesus Cristo. Na aula de hoje, que é a nossa lição 10, nós vamos estudar a ressurreição de Jesus. Vocês já estudaram na aula passada sobre a crucificação, um momento de muita dor, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Só que nada do que Jesus fez teria tido uma abrangência maior se logo na sequência, 3 dias depois, como ele prometeu, ele não tivesse ressuscitado. O sacrifício de Jesus teria sido em vão se a ressurreição não tivesse acontecido, né? Jesus teria sido mais um cara que teria tido um discurso muito bonito, palavras importantes, palavras de amor, mas que morreu e como qualquer ser humano. Então, nessa lição, a gente vai aprender a importância para nós cristãos da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o plano de salvação de Deus ele não teria acontecido, né? A ressurreição ela veio para provar, para mostrar realmente que Cristo ele era o Filho de Deus que veio à Terra. Ele como homem ele morreu, né? A ressurreição veio mostrar que Jesus como homem ele morreu, mas como Cristo, né, o Filho de Deus, ele ressuscitou. A gente conhece diversas histórias de pessoas que o profeta orou e ressuscitou, né? Só que ressuscitou, viveu o tempo que tinha que viver e depois morreu novamente. Jesus é o único homem, né, que 100% homem morreu e ressuscitou e continua vivo. E por isso ele deu sentido à nossa vida. Então a nossa lição, ela vem falar sobre isso, sobre o evento mais importante do cristianismo, que é a ressurreição. No item 1 da nossa lição, fala sobre a morte de Jesus, né, que é um complemento da aula que vocês viram a semana passada. Que algumas palavras, elas envolvem esse momento da morte de Jesus, que é a palavra expiação, propiciação, substituição, redenção e reconciliação. Que Jesus ele foi o sacrifício perfeito, né? Que no Antigo Testamento, para expiar os pecados, o que é expiar os pecados? Jesus Cristo veio para encobrir os nossos pecados. No Antigo Testamento, era um animal perfeito, era sacrificado para que os pecados do homem fossem apagados. Jesus Cristo, ele veio como esse sacrifício substitutivo. Quem deveria morrer? Nós, né? Porque desde o Éden, o homem pecou e houve separação do homem de Deus. Então o homem tem uma dívida com Deus. E essa dívida só é paga com a morte. Mas pela grande misericórdia de Deus, ele enviou Jesus e Jesus pagou
esse sacrifício para nós. Ele foi o nosso redentor, né? A palavra redenção, ela significa proteção que livra de uma situação difícil, né? A nossa situação de pecador, de estarmos separados de Deus, era uma situação muito difícil. Nós merecíamos a morte, mas Jesus morreu no nosso lugar. O item 2 da lição fala então de Jesus Cristo ressuscitado, né? Que Jesus Cristo, a ressurreição, ela veio mostrar o poder absoluto de Deus. Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus Cristo permaneceu 3 dias morto e depois ele ressuscita. Isso mostra o grande poder de Deus sobre tudo nesse mundo, que tudo é dele, tudo foi feito por ele, tudo pertence a ele. Também a gente vê na ressurreição de Jesus Cristo que ele venceu a morte, né? Quem é a morte, né? Jesus Cristo veio vencer a morte, que é um medo que todos nós temos, né? E quando a gente conhece Jesus Cristo e sabe que ele venceu e que isso é a razão da nossa fé, que nós esperamos nele, que juntos com ele nós também venceremos a morte um dia, né? Que um dia, que nós não sabemos quando, mas que está próximo, Jesus vai vir e aqueles que estiverem vivos ainda vão com ele para a glória, viver uma vida eterna, e aqueles que já estão mortos, que já estão dormindo, esses vão ressuscitar. E esse vai ser um grande dia. Jesus veio mostrar isso para o ser humano, que ele tinha esse poder sobre a morte. E o apóstolo Paulo, ele disse numa das suas cartas que se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, nós temos que esperar Cristo para uma vida eterna com Ele. E para finalizar a lição, o tema é sobre Jesus vive. Então, Jesus veio, ressuscitou. E qual é a prova que Jesus vive, que Jesus ressuscitou e que não é mais só uma história que os cristãos inventaram, como muitos tentaram dizer na época, que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né, para criar uma grande comoção entre as pessoas. Mas nós temos muitas provas, né? Os discípulos viram, Jesus apareceu para os discípulos, Jesus apareceu para aqueles no caminho de Emaús, que viram alguma coisa diferente, depois perceberam que era o mestre. Então Jesus apareceu para algumas pessoas. E essas pessoas tiveram a certeza daquilo tudo que durante algum tempo eles viveram com Cristo. Então esse é um resumo da nossa lição. A nossa conclusão, ela termina com a seguinte frase: que sem Jesus o plano de salvação de Deus não se completaria, que o Pai planejou tudo, do nascimento à ressurreição do Filho, para salvar o homem. Cristo, portanto, é o único caminho para Deus. Então, na ressurreição de Cristo, provou-se também, né, se é que nós precisaríamos disso, o grande amor de Deus pela humanidade. E o seu plano de não nos deixarmos sozinhos, de nos reconciliar novamente com Ele, que é o que Ele queria. Fiquem com Deus, um bom domingo a todos, Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui Pastor Rogério Semeador, você já conhece. Estamos na Escola Bíblica Dominical, Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente, Pastor Aurélio Rodrigues dos Santos. Vem com a gente! A nossa classe Seguidores de Cristo, a classe dos jovens, vai falar sobre ética cristã e a política. O nosso versículo do dia está em Provérbios 29:2, parte A, que diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Pois bem, o que esse provérbios quer dizer? Uma das coisas é o seguinte: aonde há um povo cujo temor é o Senhor, governa uma nação, o povo é bem assistido, o povo é bem representado. Agora, quando há um ímpio, alguém que não teme ao Senhor, alguém que sabe o que é certo, mas não faz o certo,
E isso traz grandes males e prejuízo para a nação. Quando se ouve a palavra política, normalmente se vem à mente sobre corrupção, sobre escândalos, sobre ladruagem, enfim, tudo aquilo que entristece o nosso coração. É necessário formarmos uma mente política para que haja uma nação mais justa, igualitária, sem corrupção, onde homens e mulheres tementes a Deus farão um papel diferenciado na nossa nação dentro da política brasileira. Uma política justa se faz com homens tementes a Deus, homens que levam a sério os princípios bíblicos aonde é que ele esteja. A conotação do termo política é bem abrangente, mas na síntese, política é a arte de governar Estado ou uma nação. Política tem a ver com a arte de administrar nações ou estados. Durante a história de Israel, a forma de governar era a teocracia, onde o próprio Deus levantava homens para governar o seu povo. Como foi Moisés, como foi Josué. Vale salientar que no Brasil vigora o regime presidencialista, onde o presidente ocupa a função de chefe de Estado e é eleito pela maioria dos votos válidos e computados pelo TSE. Política e politicagem. Já sabemos que a política é a arte ou a ciência de se governar o destino de uma nação. A politicagem é a maneira de se usar a política para os seus próprios benefícios, os seus próprios interesses. A mudança é paulatina. É por isso que os cidadãos precisam ter princípios na formação de uma política justa, ética e comprometida com o bem social da nação. Martin Luther King, em um dos seus versos, diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A Bíblia relata sobre homens que foram envolvidos na política e não se corromperam. Homem como José no Egito, onde foi governador, administrou com sabedoria e graça de Deus e não se corrompeu ao sistema. Homem como Daniel, que no reinado aonde ele foi enviado para lá, não por vontade própria, mas foi tirado da sua parentela. Porém, homem temente a Deus, pôde realizar um excelente trabalho sem se corromper com os costumes do povo pagão. Ele era fiel a Deus, temente ao Senhor e, claro, homem de integridade, caráter, que não se corrompeu. Manteve uma vida ética perante os homens ímpios e perante aqueles que estavam ao seu redor. O que o mundo mais clama é para que haja transparência nos governos. Há uma grande expectativa que homens comprometidos com a verdade possam exercer cargos públicos e fazer a diferença na nossa nação. É necessário que a lei seja cumprida pela liderança para que o povo possa entender a seriedade do que é um governo. Deus estabeleceu preceitos para o bem-estar do seu povo. A consciência política é fundamental no exercício da cidadania e na construção de uma sociedade próspera. Nós precisamos cada vez mais nos envolver com a política, uma política sadia, onde homens e mulheres tementes ao Senhor irão fazer a diferença na nação, por onde passar. Por isso você, cidadão, regularize o seu título de eleitor. Não deixe de estar tudo certo para que em todas as eleições você possa fazer o seu papel como cidadão de bem, escolhendo pessoas certas, pessoas do bem, pessoas comprometidas com o reino de Deus, tementes ao Senhor, possam ser seu representante. E por que não você não ser um representante da nação? Essa foi a nossa aula de hoje. Deus te abençoe e muita paz. E até a próxima. Não deixe de estudar. A palavra, o conhecimento liberta. Pai. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui, nesta feita, apresentar a 10ª lição da nossa revista, que tem por título O Perigo da Crise Emocional no Exercício do
poder. O nosso texto de referência se encontra no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo de número 23, que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. A verdade aplicada diz assim: é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Objetivos da lição: comentar sobre a tentação por busca de poder, estudar acerca do perigo da crise emocional, falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Os nossos textos de referência se encontram na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então hoje o nosso assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que é a crise emocional no exercício do poder. A nossa introdução diz que nessa lição nós iremos abordar sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. É preciso cuidado com as constantes investidas do maligno, atenção, com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Na nossa vida, meus irmãos, se faz necessário, principalmente nos dias atuais, nós sermos guiados ou conduzidos pelo Espírito Santo. Somente dessa maneira nós conseguiremos viver uma vida com qualidade, em bem-estar, né? Falando de bem-estar, ter uma vida saudável, tanto no emocional, no espiritual, no físico, enfim, sendo guiado pelo Espírito Santo, é possível. No tópico primeiro, diz assim: a tentação por busca de poder. Nossa lição de hoje é sobre uma das grandes tentações humanas, a busca do poder e do desejo de conquista. Ambos, a qualquer preço e custo, ainda que seja passado por cima da nossa saúde emocional. Antes, porém, permita-me falar sobre a origem do poder e sobre aquele que detém plenamente, que é o único que possui o atributo de onipotência, o Deus Criador de todas as coisas. Somente Deus, meus irmãos, tem todo o poder. Ele é onipotente. Vejamos o que o salmista disse no Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse duas vezes. Uma coisa disse Deus. Duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Meus irmãos, somente o Senhor ele tem esse atributo que é onipotência. Atributo exclusivo de Deus. Somente Ele tem todo esse poder. Nós encontramos em Deus absolutamente todo o poder, toda a fonte de poder provém do nosso Senhor. O Senhor Deus tem o poder de criar, de preservar as coisas criadas, de governar, de salvar, de julgar, de livrar e de destruir totalmente. Dizendo isso, estamos afirmando só Deus é onipotente. De Deus emana todo o poder e deriva todo tipo de governo. O salmista Davi também afirmou: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino. Meus irmãos, no nosso texto de referência, a gente leu lá os Filipenses, capítulo de número 2, que diz, vou ler novamente: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Nós temos uma tentação, ou vivemos, ou talvez você já passou por isso, que é de querer ser como Deus. Eu disse que isso é uma tentação, isso não provém de Deus. Essa sede por poder de se parecer com Deus, isso provém de Satanás.
No versículo 7 diz assim: mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Meus irmãos, o segredo para o bem-estar da nossa vida, da nossa saúde emocional, em tudo, é a humildade, é se fazer semelhante com Jesus. Jesus em momento nenhum tentou ser semelhante a Deus, mas a palavra diz que ele se aniquilou e foi achado como homem, humilhando-se e obediente até a morte de cruz. Então, o segredo, irmãos, para esse mal, que é chamado crise emocional, que é bem provável que todos nós venhamos sofrer isso um dia, é termos a humildade e obedecer a palavra de Deus. O poder, meus irmãos, pertence somente a Deus e Ele também é quem dá, Ele quem constitui, né? Se for da vontade de Deus, o objetivo do Senhor, Ele lhe concederá esse poder para governar, para administrar, enfim. Mas o que nós não podemos ser é pessoas frustradas, porque às vezes nós lutamos, corremos atrás dos objetivos e às vezes nós não alcançamos e nos frustramos com isso, né? Porque nós não conseguimos obter esse sonho, esse objeto, enfim, seja lá o que for. Mas nunca se esqueça que tudo está no controle de Deus e Ele tem todo o poder e Ele pode te abençoar. Então, para esse mal chamado crise emocional, por não alcançar o poder ou algo, ou um cargo, uma posição, humildade e obediência. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.